Saúdo a Igreja de Cristo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Aleluia. O Senhor tem posto, como é do conhecimento dos irmãos e das irmãs, este trabalho missionário através de áudio devocional, todos os dias, ao qual, não tiver cultuando no mesmo. E o Senhor nos deu uma palavra hoje, que encontra-se no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 24 e versículo 26. Palavra conhecida, mas o Senhor fala cada dia de forma diferente. Lucas 24, versículo 26 até o versículo 34, vamos estar lendo. Nos diz assim: porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando ele pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão ou a Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Os dois discípulos no caminho de Emaús, palavra conhecida da Igreja do Senhor. Quando o Senhor encontra com eles, que lhes pergunta por quê, e sobre que eles estavam conversando naquela estrada, na estrada a qual da vida que nós andamos, Jesus também sempre está conosco, perguntando o porquê do nosso desespero, o porquê da nossa falta de fé, o porquê da nossa dúvida às vezes, o porquê que não confiamos nele. Porque assim foi com aqueles discípulos. O Senhor disse: no terceiro dia eu ressuscitarei. Ele disse também em forma de parábola: estás vendo esse templo? Destruirei, e ao terceiro dia o reconstruirei. Mas não confiaram. Eles disseram: se levantou um profeta entre nós, ou um homem que se dizia filho de Deus, mas já vai para o terceiro dia e nada dele ressuscitar. Nós achávamos que ele era o Cristo, mas as mulheres falaram que viram ele, Mas estamos na dúvida. Falaram isso para Jesus, não confiaram. Quantos testemunhos nós ouvimos? Eu vi Jesus, eu vi o céu, outros que viu o inferno, que viu os anjos. E a gente talvez acredite, talvez fique na dúvida. Mesmo assim, eles ouviram as mulheres, Maria Madalena, as outras falar que viu Jesus, que Jesus já havia ressuscitado, mas não creram. Iam ali pelo caminho murmurando. Ele disse que era o Cristo, mas até hoje nada. Jesus diz aqui no versículo 26 para ele, Jesus fala: porventura. No 25, primeiro Jesus falou: e ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus, em outras palavras, está dizendo: vocês não leram Isaías? Vocês não leram que Moisés falou que se levantaria um profeta semelhante a ele, e a esse vocês dariam ouvido? Isaías falou que uma virgem conceberia, um rei de paz, um rei eterno, que da raiz de Jessé viria um rei também que tinha um reinado eterno.
Vocês não viram o que João Batista falou? Aleluia. Toda a Bíblia falou acerca de mim, vocês não viram? Mesmo assim, seus olhos permaneceram fechados. Aleluia. O ouvido ouvia, mas os olhos estavam fechados. Aleluia. Jesus falando com eles, ó nécios, tardos, nécios significa o que? Loucos. Né? Quando a gente vai ouvir sobre a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, tolas. Jesus não chamou de loucos, mas tolos. Porque eu estou falando com vocês. Jesus passou 3 anos e meio com eles e não reconheceram a voz do Senhor. Quanto tempo Jesus está contigo e você não reconhece a voz dele falando contigo? Talvez você tenha 10 anos, 15 anos, 1 ano, 2 anos, você está servindo ao Senhor, não sei. E o Senhor no começo sempre falava contigo e hoje Ele fala contigo e você não reconhece, pensa que é uma pessoa qualquer falando, pensa que é a pessoa falando da carne. Neste momento mesmo Ele está falando contigo. Eu quero que você volte a conhecer a minha voz. Eu quero que você me veja, eu quero que você venha ter intimidade comigo. Assim Jesus disse para ti nessa noite. Aleluia. Os discípulos andaram 3 anos e meio com Ele. E no outro dia que ele ressuscitou, após o terceiro dia, quando falou com eles não reconheceram mais. Trataram Jesus como um estranho. Talvez você tenha tratado Jesus como um estranho. Jesus está aí contigo todos os dias. Quando você está lavando o prato, quando você está no teu quarto, quando você está trabalhando, quando você está na cozinha, Jesus está aí contigo, falando contigo. Você tem tratado Ele como um estranho. Aleluia. E nessa noite o Senhor quer te despertar. Ele quer que você volte a ter um ouvido sensível para a voz dele e a ver as maravilhas dele que ele tem operado em vosso meio. Que ele estava vendo Jesus, mas foi a mesma coisa de não ver. Você quer ver Jesus? Olha para o céu, olha para as montanhas, olha para o mar, olha para tudo aquilo que o homem não consegue criar. Você vai ver a mãozinha de Jesus em tudo. Aleluia. Aleluia. Pensa na beleza que Deus faz quando Ele gera uma criança no ventre. Todo o processo, vai estudar o processo de quando da concepção até o nascimento da criança. E depois de nascido, tudo que Deus faz, aleluia, é maravilhoso, é perfeito tudo que Deus faz. Aleluia. Você quer ver Jesus, quer ouvir Ele? Vai ler a palavra dEle, vai orar, vai jejuar. Aleluia. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera, que nós esperamos. Eles viam, eles ouviam, mas não reconheciam o Senhor. Talvez você está na casa do Senhor. Talvez você está no teu quarto, você está no monte. Independente do lugar que você está orando, você está louvando e Jesus está ali contigo, falando, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo. Eu te sustento, eu te livro. Ou talvez está te exortando, muda isso, muda aquilo. E você está tratando ele como um estranho. Não está dando atenção à voz do Senhor. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. Isso entristece o Senhor e muito. Por isso que ele chamou de nécios. Porque quando a gente ignora a voz do Senhor, quando nós deixamos de crer nele, quando nós deixamos de confiar, nós somos como nécios, como tolos. Porque sem ele, sem a voz dele, nada somos e nada podemos. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Aleluia. Se o salmista nos disse, aleluia. E 27, Jesus continua falando, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Jesus teve que explicar a Bíblia toda e mesmo assim eles não conheceram. Porque em Israel não havia ninguém que ensinasse como Jesus, com tanta autoridade, mesmo assim não conheceram Jesus. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Já declinou o dia e entrou para ficar com eles. Aleluia. Eles não conheceram, não ouviram,
não viram, mas sentiram a presença do Mestre. Mas mesmo assim não reconheceram. Tanto que eles sentiram algo diferente que pediram para Jesus ficar. E era parte dos ensinamentos, né, que Jesus dava para os seus discípulos, eram ser pessoas receptivas, pessoas que recebessem bem em suas casas as outras pessoas. Aleluia. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Depois que Jesus partiu o pão, que era algo que ele fazia sempre. Aí conhece. Depois que Jesus partiu o pão, que eles vieram conhecer que era Jesus, né? Não precisava tudo isso, né? Podia conhecer, somente não ouvir, somente não ver. Mas aprove a Deus que fosse assim. Mas assim que conheceram Jesus, também desapareceu. Então perderam a oportunidade de desfrutar mais a presença de Jesus com eles. Quando abriram os olhos, Jesus desapareceu. Mesmo assim pode ser, né? Jesus pode estar contigo aí o tempo todo, mas quando você abrir os olhos para ver ou para ouvir, quando abrir os ouvidos para ouvir, pode ser tarde demais e ele desaparecer, levar a sua igreja e você ficar aqui neste mundo. Pense bem no modo que você tem vivido com Jesus até hoje. Aleluia. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Eles sentiram o coração queimar, o coração arder. Quem tem o Espírito Santo sente quando é a voz de Deus, quando é Jesus que está falando com ele. O coração arde, o coração queima. Vem aquele arrepio dos pés à cabeça por dentro, não é por fora arrepio de frio, ou de calafrio, ou de emocionalismo, não. É arrepio dos pés à cabeça por dentro do corpo. A presença que ninguém consegue explicar, eu estou tentando explicar, né? Mas ninguém consegue explicar o inexplicável. Aleluia. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então lá eles comprovaram realmente que foi Jesus, que ele já havia ressuscitado, e já havia aparecido a Simão Pedro e também a Maria Madalena e as outras que estavam com elas para perfumarem o túmulo do Senhor, no momento que Jesus apareceu para elas. Então a notícia melhor de todo o áudio que eu quero te dar é que Jesus ele ressuscitou, é que ele está vivo e que ele está procurando almas para salvar. Então se você não aceitou a ele ainda, aceite hoje. Se você já aceitou, faça um concerto hoje, porque amanhã pode ser tarde, ele pode vir e você ficar aqui. E isso eu não quero para ninguém, ele também não quer deixar ninguém aqui. Mas depende de mim e de você para alcançarmos o arrebatamento e a salvação. Porque a palavra do Senhor nos diz que o céu ele é tomado às forças. A força. Não é só pela graça, como muitos pastores da prosperidade e somente da graça pregam aí. Líderes, né? Seja ele homem ou mulher. Como muitos pregam que é só a graça e pronto, acabou. Não. Muitos vão ficar caídos pela graça, né? Através da graça vão cair lá no inferno. Porque a graça ainda é pior do que a lei. Porque coisa que a lei não proibia, a graça proíbe. Aleluia. Aleluia. O céu, o reino dos céus é tomado à força, e aquele que perseverar até o fim é o que será salvo. Né? Como já preguei para vós aqui, a Bíblia diz que somente o remanescente é o que será salvo. Que o número de Israel é incontável como a areia do mar, como as estrelas do céu, mas somente o remanescente é que será salvo. Aleluia. Aquele que permanecer e ser fiel até a morte, o Senhor dará a coroa da vida e levará para morar no céu. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.